A minha filha, ela me mostra a própria vida de Cristo. Ela carregou a sua cruz. Ela foi até a via sacra. Ela foi até o Calvário. Ela tem as chagas sobre o seu corpo. Ela passou por 2 cirurgias gigantes e tem o corpinho marcado com as marquinhas da vitória. E ela se crucificou literalmente para deixar um legado e uma mensagem de fé. Ela é a história de Cristo materializada. Ela converteu várias pessoas, ela traz Jesus, ela traz Deus para perto dela. Ela tem um sorriso que não é desse mundo. O olhar da Liz não é desse mundo. Eu olho para ela, eu não consigo enxergar nada além de divino. É um olhar puro, profundo, transcendente que me mostra, mãe, nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Nós temos uma missão aqui, que é de deixar a luz e de evoluir como seres humanos, para um dia a gente ir para o lugar que nós fomos feitos para ser, que é face a face com Deus, mãe. O olhar dela é um olhar transcendente, é um olhar divino. Você vê que ela foi feita para isso, ela foi feita para contar essa história. E aí, eu vivi com a minha filha durante 2 meses dentro de uma UTI. E eu, como pediatra, eu estava acostumada a ficar do outro lado, né? Eu vivia do outro lado. Eu entrava dentro de uma UTI e eu me recordo durante a minha residência médica que eu olhava para aquelas mães de UTI e pensava assim, como que elas aguentam todos os dias olhar para aquela incubadora com um bebezinho minúsculo, com tubos em todos os orifícios possíveis, monitores, pega acesso em um braço, pega acesso em outro, nutrição parenteral, tubo na boca, monitor nos peitinhos, dentro daquela incubadora. E aquelas mães como Marias, todos os dias, ajoelhadas debaixo daquela literal cruz. E eu pensava, como elas aguentam? Como é possível? E a vida é tão surpreendente que a vida me colocou daquele outro lado. E eu me recordo que durante esse processo que a minha filha estava entre a vida e a morte dentro de uma UTI, eu fazia questão, mesmo sendo médica, mesmo estando entre uma equipe de médicos que eram meus amigos, eu fazia questão de me colocar no meu lugar de mãe. Pegava a fila da UTI para pegar o boletim médico. E durante aquela fila ali eu conheci várias histórias. Eram mães muito simples, uma grande maioria delas vinham de histórias de muito sofrimento, vinham do interior, vinham da zona rural. Às vezes eram mães que não tinham feito nenhum tipo de pré-natal, pessoas muito simples. A maioria delas estavam em casas de apoio, dormiam pelo hospital, se alimentavam pelo hospital. E eu fazia questão de ficar ali na fila com aquelas mulheres e escutar a história daquelas mulheres e me colocar lado a lado, em igualdade com elas, porque aquela era a minha situação. Eu era a mãezinha da UTI. E junto delas, eu lembro que nós conversávamos na fila esperando, e a cada notícia positiva ou alta que uma delas tinha, nós comemorávamos juntas e a gente sempre se perguntava assim, e aí, seu bebê, através da sonda,
Tá conseguindo se alimentar por quantos ml? Aí uma falava, hoje a minha bebê tá tomando 2 ml de leite. A outra dizia, a dietinha do meu hoje está suspenso. E outras falavam, eu tenho filhos em casa, lá no interior me esperando. E chorava. Entrávamos pela UTI e cada um se ajoelhava debaixo da sua cruz. E ali, como Maria, a gente chorava lágrimas de sangue, lágrimas de misericórdia, de encontro com Deus. Eu acho que uma mãe ajoelhada debaixo de um filho no leito de uma UTI é uma mãe. Eu não vejo outra cena senão a Maria. A Maria vendo o filho crucificado. A Maria impotente diante da vida. A Maria que só tinha a Deus para recorrer, para suportar tamanha dor. Aquilo ali é viver a fé. E aquelas mães, para mim, eram Marias. E a cada dia eu vivia aquelas histórias, vivia aqueles relatos. No banco de leite era outra entrega. Nós tínhamos que tirar os nossos leites para os nossos filhos que estavam na UTI. E dali eu aprendi outra entrega. Apesar de uma criança estar com a dieta suspensa, a mãe, independente disso, tinha que ir lá. Porque o nosso leite não necessariamente tinha que ser para o nosso filho. Ele era doado para outra criança que podia receber a dieta via sonda. Então aquele processo era um processo assim de transformação gigante, de entrega, de verdade. Então eu conheci a verdade naquele dia. Era uma verdade que gritava, era um Deus que gritava. E aquelas mães, a gente se fortalecia uma diante da outra, porque nós vivíamos exatamente a mesma dor. E assim, a nossa história ia acontecendo. Spirit, lead me where my trust is without borders.